Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês, dando sequência no estudo da hereditariedade. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel e ação gênica. Então, nós já vimos que Mendel iniciou os estudos com ervilhas acompanhando a expressão de genes de forma isolada, o que deu origem à primeira lei de Mendel. Ou seja, os dois membros de um par de genes se segregam para gametas. Logo, metade dos gametas leva um dos membros do par e a outra metade dos gametas leva o outro membro do par. Posteriormente, Mendel estudou a segregação de dois genes simultaneamente e observou a independência na transmissão hereditária. Ele viu que um par de alelos localizado em um par de cromossomos homólogos separa-se de forma independente de outro par de alelos localizado em um outro par de cromossomos homólogos. O objetivo de Mendel nesse momento era descobrir se as características estavam relacionadas. Mendel, então, realizou o cruzamento de sementes verdes e rugosas com sementes amarelo lisas. Assim, ele poderia analisar se a transmissão dessas duas características, cor e textura da semente, estavam relacionadas, que a gente deu o nome de dihibridismo. Então, quando a gente pega lá duas sementes puras, tá, que dão origem a gametas Vzão, Rzão para o amarelo e Vzinho, Rzinho para o verde rugoso, a gente tem uma prole F1 toda 100% amarelo liso, heterozigota, que ela vai receber o Vzão do amarelo liso, o Vzinho do verde rugoso, Rzão do amarelo liso, Rzinho do verde rugoso. Ao fazer a autofecundação dessa F1, a gente observa a formação de 4 gametas em igual proporção. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. No cruzamento, então, desses gametas, a gente observa a formação de 16 possibilidades genotípicas, dos quais observam-se fenótipos amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso. A proporção genotípica estabelecida na combinação dessas 4 possibilidades gaméticas gera uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, onde 9 indivíduos dos 16 serão amarelos lisos, 3 dos 16 ervilhas amarelo rugosas, 3 verdes lisas e 3 verdes rugosas. Mendel conclui com esse experimento que a cor e a textura das sementes eram independentes uma da outra e os pares de genes segregavam-se de forma independente. Essa conclusão recebeu o nome, então, de segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente. No dihibridismo, como os caracteres são independentes, a gente pode calculá-los separadamente. Vamos usar o exemplo dessa combinação ou desse experimento que a gente acabou de falar para ver como que a gente pode estabelecer isso. Então, quando a gente quer saber qual é a proporção esperada de um cruzamento entre uma planta de sementes lisa e amarela com sementes verdes e rugosas, a partir do cruzamento de uma geração pura, gerando uma F1 heterozigota, a gente consegue, ao separar as características, aquela relação 3 para 1 que a gente já conhece lá da primeira lei de Mendel.
quando a gente avalia a cor da semente, a gente observa a formação de 3 amarelos para 1 verde e a textura da semente, 3 lisos para 1 rugoso. Então, se eu quero estabelecer do meu cruzamento, estudando cor e textura, qual é a proporção de indivíduos ou de sementes, né, de ervilhas verde lisas, eu posso buscar por essas características nos quadros isolados. Então, eu vou pegar a proporção de liso, 3:4, e vou multiplicar pela proporção de verdes, 1:4. E aí eu vou ter que 3 em 16 possibilidades genotípicas vão apresentar o fenótipo verde e liso. E assim eu posso ir testando para cada uma das combinações. Amarelo liso seria 3/4 vezes 3/4, amarelo rugoso 3/4 vezes 1/4, verde liso 1/4 vezes 3/4, verde rugoso 1/4 vezes 1/4. E a gente chega nas mesmas proporções da formação do quadro com os gametas de híbridos. Para avaliar trihibridismo e polihibridismo, né? Quando a gente está estudando 3 ou mais características ao mesmo tempo. Se formos estudar um caso de trihibridismo, 3 pares de caracteres, por exemplo, acrescentando a característica cor da flor, onde a cor lilás é dominante e a branca recessiva, teríamos os seguintes tipos de gametas: V, R, Bzão, Vzão, Rzão, Bzinho, Vzão, Rzão, Bzão, Vzão, Rzão, Bzinho, e a mesma coisa usando o recessivo para cor. E aí a gente observa que um casal de tríhíbridos deseja saber qual é a probabilidade de vir a ter um filho homozigoto recessivo para os 3 genes. Aí a gente vai ter lá a combinação dos 3 características de indivíduos heterozigotos, tá? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, com o indivíduo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E a gente quer estudar qual é a probabilidade de vir a ter um filho homozigoto recessivo para os 3 genes. Homozigoto recessivo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Então, ao fazer a combinação de cada um desses genes, a gente observa o quê? Que a gente tem uma probabilidade de 1 em 4 em ser recessivo para o gene A, 1 em 4 em ser recessivo para o gene B e 1 em 4 em ser recessivo para o gene C. Como a gente quer saber em relação ao trihibridismo, o que a gente faz? Multiplica essas probabilidades individuais. Então, a gente vai pegar 1/4 do Azinho, Azinho, multiplicar por 1/4 do Bzinho, Bzinho, e multiplicar por 1/4 do Czinho, Czinho. A gente vai ter uma chance em 64 formações diferentes, formações de genótipos diferentes, de ter um homozigoto recessivo para os 3 alelos. Com base em Mendel, gente, a gente começou a postular a ação gênica, o tipo de interação que a gente tem entre os nossos alelos e os nossos genes. Quando a gente está falando do tipo de interação entre alelos, a gente pode estar falando em aditividade e dominância, e entre genes, epistasia. E ainda vamos falar em pleiotropia e alelos múltiplos. Então, aqui um exemplo de dominância é a capacidade que alguns indivíduos têm de fazer esse dobramento na língua, tá? Então,
Quem apresenta o gene dominante para movimentação muscular vai conseguir fazer este movimento, esse dobramento na língua, e quem é recessivo não vai. Tá? Então, só uma curiosidade trazendo aqui para a gente iniciar essa fala. Então, dominância. A gente já falou, né, em heterozigoto, em azão ser dominante em relação a azinho. Então, o que é essa dominância? Os genes, eles não agem independentemente. Existe uma interação entre alelos do mesmo locus. Então, o gene dominante, ele vai estar mascarando o efeito do gene recessivo. O fenótipo do heterozigoto não é a média do fenótipo dos homozigotos. Ele vai estar expressando aquilo que é dominante. Existem 3 tipos ou 3 classificações em relação à dominância, que é a dominância completa, dominância parcial ou incompleta e sobredominância. Que a gente pode ter uma ideia do que isso significa, onde a gente tem um homozigoto recessivo, um homozigoto dominante. Azinho, azinho, dominância completa do azinho, da recessividade. Azão, azão, dominância completa do azão, da dominância. Quando eu tenho a presença dos dois, eu posso estar falando em dominância parcial, dominância, ausência de dominância ou ainda sobredominância. Então vamos lá. Dominância completa. Um exemplo da dominância completa é a pelagem em bovinos de raça holandesa. O alelo P, ele é dominante, Pzão, é dominante em relação ao alelo Pzinho. Então, a presença de um único alelo P já gera o fenótipo preto. Para eu ter o fenótipo vermelho, eu preciso que esse indivíduo, né, que esse animal, ele seja recessivo, Pzinho, Pzinho. Dominância parcial, incompleta ou codominância. Cada gene vai ter a sua contribuição própria, independente dos outros genes. O fenótipo do heterozigoto é a média do gene dos fenótipos do homozigoto. Então, eu tenho uma expressão fenotípica quando eu tenho um genótipo recessivo, uma expressão genotípica, fenotípica, quando eu tenho o genótipo dominante, e uma combinação, eu faço a média desses dois, eu combino esses dois para gerar o fenótipo do meu heterozigoto. A codominância, ela não condiciona diferenças distintas entre os fenótipos. Ocorrem graduações entre os tipos extremos, como exemplo, a cor da pele em humanos. Né? Quando eu tenho diferentes alelos interagindo, essas combinações elas vão sendo distintas, elas vão formando pequenas graduações, pequenas alterações, como a gente vê na cor da pele. Então, vamos ver aqui um exemplo de codominância. A pelagem em bovinos da raça Shorthorn. A gente tem lá ambos os alelos contribuindo para a determinação da cor. Então, a geração desse fenótipo, ela vai estar condicionada por um gene com 2 alelos se manifestando, gerando a possibilidade de formação de 3 fenótipos distintos. Se eu tenho a formação de um genótipo homozigoto dominante, Rzão, Rzão, a pelagem desses animais, ela vai ser vermelha. Se eu tenho a formação de um genótipo heterozigoto, Rzão, Rzinho, a pelagem desses animais vai ser
uma mistura do recessivo, que é o branco, com o dominante, que é o vermelho, formando o Ruão. Se o genótipo desse animal for recessivo, Rzinho, Rzinho, eu vou ter a formação da minha pelagem branca. Ainda, a gente pode estar falando em codominância, não na mistura dos dois, como esse animal que fica malhado, mas sim na formação de um fenótipo intermediário, o que é muito visto em plantas, por exemplo, onde eu tenho lá o homozigoto dominante formando o vermelho, a presença do B formando o branco e o heterozigoto formando o rosa. Tá? Então, eles são codominantes, eles têm a mesma força, o branco e o vermelho, na hora de definir a cor dessa planta. Logo, a gente vai ter o heterozigoto, a mistura dos dois, formando o rosa. A sobredominância é caracterizada pela maior expressão de determinadas características genéticas em híbridos. O que quer dizer isso? A sobredominância é considerada uma vantagem genética do heterozigoto, porque o fenótipo do heterozigoto se apresenta fora do intervalo fenotípico de ambos os pais homozigotos, resultando em uma espécie de benefício ao heterozigoto. O exemplo mais conhecido de sobredominância é a anemia falciforme, que confere resistência à malária. Então, em homozigose dominante, os indivíduos são normais e as hemácias não afeiçoam. Já em homozigose recessiva, os afetados têm anemia grave, com a maioria das suas hemácias afoiçadas. E essa anemia grave é incompatível com a vida. Já os heterozigotos não apresentam a anemia, mas as hemácias se afeiçoam. E essa condição impede a conclusão do ciclo de vida do parasita causador da malária e faz com que os heterozigotos tenham menos efeitos fisiológicos e uma resistência parcial à malária. Entretanto, eles vão ter que se acostumar ou se adaptar a uma menor capacidade de transporte de oxigênio. Entendida a diferença entre os tipos de dominância completa, parcial ou incompleta e sobredominância, vamos entender agora o que é a epistasia. Então, epistasia é um tipo de interação gênica que acontece quando um par de genes alelos interage para alterar de forma inibitória a ação de outro par de genes alelos. Dessa forma, a interação entre genes vai condicionar o caráter epistático, quando o gene inibe a expressão de outro, e hipostático, quando o gene que tem a expressão inibida. Esses genes, eles podem ou não estar no mesmo cromossomo. Os tipos de epistasia são epistasia simples, epistasia dominante e epistasia recessiva. Epistasia simples. A epistasia simples, ela é identificada quando a gente estuda o formato da crista de algumas aves. Então, pegando lá uma linhagem pura, né, de galinhas, de aves, com crista em ervilha e cruzando com uma linhagem pura de galinhas com crista rosa, a gente observa a formação de uma prole em F1 100% crista nós. Então, eu pego crista ervilha, Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho, E dominante, R recessivo, com crista rosa, Ezinho, Ezinho,
E recessivo, Rzão, Rzão, R dominante, e geram uma prole heterozigota, crista nós, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Ao fazer o cruzamento de dois animais crista nós, eu passo a identificar a formação de uma probabilidade de 9 para 3 para 3 para 1, o que mostra, lembrando da lei de Mendel, uma segregação independente dessas duas características, a interação entre esses genes, formando um genótipo Ezão, Rzão para 9 entre 16, Ezão recessivo para 3, E recessivo com Rzão para 3 e duplo recessivo para 1, o que vai dar origem a 4 possibilidades fenotípicas: crista rosa, crista ervilha, crista noz e crista simples. Já na epistasia dominante, a gente pode estar falando em epistasia duplo dominante ou triplo dominante. Epistasia duplo dominante, em qualquer um dos dois genes que condicionam o caráter, deve existir pelo menos um alelo dominante. Posso ter a presença dos dois dominantes, mas pelo menos um deles vai ter que ser dominante. Desculpa. Já no triplo dominante, em qualquer um dos 3 genes que condicionam o caráter, deve existir pelo menos um alelo dominante. Posso ter a presença de alelos dominantes nos 3 genes, em 2, ou em nenhum. Então, como que isso se dá na prática? Por exemplo, na cor das penas em galinhas da raça Leghorn, a gente tem lá a presença de um alelo I dominante, Izão, que inibe a coloração das penas. Quais são as possibilidades que eu tenho de combinação entre essas duas características, entre os alelos, a formação de genótipo para essas duas características? Eu tenho lá a presença de um determinante de cor C dominante e o genótipo I recessivo, ou seja, não inibindo a coloração, gerando um fenótipo colorido. A presença do Czão, genótipo que define cor, sendo inibido pela ação do I dominante, gerando a plumagem branca. O recessivo com o Izão dominante, né? Como o Czinho não define cor, mas mesmo assim a presença do Izão inibindo a coloração branco, e sem definição de cor com o I recessivo, também gerando a coloração branca. Então, 3 brancos para 1 colorido. O triplo dominante tem o exemplo da cor da pelagem em cavalos, onde a gente tem lá o gene B, dando origem à pelagem preta ou castanha. O gene A é epistático sobre o gene B, inibe o gene B, e o gene W é epistático sobre o gene B e gene A, inibe gene B e gene A. Ou seja, na presença do W, do dominante, do Wzão, eu não tenho a expressão nem de A nem de B. Na presença do Azão com o W recessivo, o A inibe o B. O B, ele só vai estar expressando a cor, né, quando ele tiver a recessividade dos dois genes epistáticos. Então, o B, presença de um B dominante com W e A recessivos, vai gerar a pelagem preta.
A presença de recessividade nos 3 vai gerar a pelagem castanha, não tenho ação inibitória de A e de W sobre B, então Bzão preto, Bzinho castanho, com W e A recessivos. Já quando eu tenho a presença de um Azão com Y recessivo e um Bzão tentando definir a coloração preta, mas sendo inibido pela presença do gene A, né, do Azão, eu tenho a pelagem baio. Azão com Bzinho e Wzinho, recessivo para B e recessivo para W, eu tenho a pelagem alazão. E a presença do W inibindo B e inibindo A dá origem à pelagem branca, explicando as diferentes pelagens nos cavalos. A epistasia recessiva. Duplo recessiva, em qualquer um dos 2 genes que condicionam o caráter, o alelo recessivo deve aparecer em homozigose. Então, exemplo disso é a pelagem do labrador, onde eu tenho a recessividade como inibidor, como pleiotrópico. Então, Azinho inibe o efeito do alelo B. Bzinho inibe o efeito do alelo A. Então, a cor preta, ela só vai ser expressa se para ambos os alelos eu tiver a presença de um alelo dominante, um Azão e um Bzão, vai ser preto. Quando eu tenho a presença de um B dominante e os 2 alelos A recessivo, a recessividade de A inibe a expressão do B, dando origem à pelagem marrom. E a presença da recessividade em B vai inibir o efeito da informação dos alelos A, gerando a pelagem amarela. Por fim, a pleiotropia, que define o quê? Que um gene é capaz de influenciar mais de um caráter simultaneamente. Ou seja, a correlação genética entre características distintas. Até então, a gente estava vendo o quê? 2 alelos interagindo em relação a uma característica. A pleiotropia, ela é o contrário, é a informação de um gene gerando mais de uma característica, características distintas em um indivíduo. Um exemplo clássico de pleiotropia é a fenilcetonúria, onde eu tenho um defeito da enzima fenilalanina hidroxilase, né, na formação da fenilalanina, do aminoácido, que faz uma falha, provoca uma falha na conversão do aminoácido fenilpirúvico. Esse acúmulo no sistema nervoso gera uma deficiência de melanina. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu tenho um defeito numa enzima, que é em função de um alelo modificado, de uma modificação genética em um alelo, que gera uma falha de conversão de aminoácido e que gera uma deficiência de melanina. Altera 2 características num mesmo indivíduo, tá? Explicando aí por que as crianças com fenilcetonúria, elas costumam ser mais clarinhas. Ainda, a presença de alelos múltiplos, 3 ou mais alelos podem ser observados em um gene. A gente observa isso numa ocorrência populacional, né, onde a gente tem lá as características sendo expressas por 2 alelos por indivíduo. E o exemplo mais clássico disso é o sistema ABO, onde eu tenho
alelos codominantes e um alelo recessivo. Então, a dominância de A em relação a B e de B em relação a é igual, eles são codominantes, e ambos dominam o I, né, que vai definir o fenótipo O, tá? Então, a presença de um alelo A, isão A, com um alelo isão Izinho, gera o fenótipo A. A presença de um alelo isão A e outro alelo isão B gera o fenótipo AB. IB com isão Izinho forma o fenótipo B. Izinho, Izinho, né? Isão, Izinho com isão, Izinho vai gerar o fenótipo A. E isso dá origem ao nosso sistema ABO. Certo? Então, pessoal, com isso a gente finaliza o que deve ser recordado sobre a segunda lei de Mendel e a ação gênica. E eu deixo para vocês alguns exercícios que devem ser realizados para a gente discutir na próxima semana. Qualquer dúvida, entrem em contato e a gente conversa sobre os exercícios na nossa webconferência. Certo? Um abraço, até mais!